E aí pessoal, como vocês estão? Bem? Bom, fiquei à frente aqui deste canal para que eu possa melhorar em vários aspectos, evoluir de forma mais rápida na área da programação. E para isso, fazer revisões, entender e explicar de forma simples e entendível o que eu fiz, faz com que eu tenha uma melhora na hora de desenvolver alguma coisa. E me ajuda a melhorar skills como comunicação, explicação, preparo e apresentação. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Programando com Você. E hoje eu vou apresentar a vocês um código que eu até então eu não terminei. Mas talvez você possa estar vendo esse vídeo e ele já deve estar completo em sua forma final. Bom, como todo bom programador, o essencial para que eu possa melhorar e até mesmo entrar na área da programação é necessário aprendizado constante. Não quero que esse canal seja um canal entregando conteúdo apenas sobre uma linguagem e que acabe virando um curso ensinando tudo sobre uma linguagem. Quero que seja um canal onde eu crio algo, onde eu explico para vocês cada coisa que eu estou usando e fazendo, como eu cheguei na conclusão e falar todas as dificuldades que eu enfrentei. Bom, deixando a ladainha de lado, não esqueça de deixar aquele likezinho para que o vídeo possa chegar a mais pessoas, se inscreve no canal e ative o sininho para que vocês possam receber a notificação dos próximos vídeos. E vamos para o vídeo. Eu acho que tudo isso é o suficiente para que vocês possam entender o objetivo do canal, não é? Pois bem, vamos para o que realmente importa nesse vídeo, que é o projeto. Nesse projeto, não é nenhum projeto que vai para o ar, pois eu usei conteúdos de terceiros para que eu possa praticar e revisar alguns conteúdos. E para que eu possa colocar em prática as coisas que eu aprendi e revisar conteúdos que eu já tinha aprendido, eu precisava ter algum contexto para que eu pudesse aplicar aquilo tudo que eu aprendi. Enquanto eu conversava com um amigo meu pelo WhatsApp, eu me lembrei de uma história de um outro amigo meu, que também estuda programação, e ele tinha feito no topo da sua página uma animação onde de tempo em tempo a imagem saía, rolando para um lado, e entrava pelo outro lado com uma imagem diferente. Nesse momento, eu comecei a pensar, eu estou estudando JavaScript, e deve ser exatamente isso que vai me ajudar a criar algo parecido com o que ele fez. Foi aí que comecei a pensar bastante, pois eu já sabia que não ia ser algo simples. E a primeira coisa que eu fiz foi entender como aplicar de verdade JavaScript no meu código HTML. Neste exato momento, eu lembrei do site WJ School, que além de ensinar, nos ajuda a ver na prática como realmente funciona a aplicação do código. Foi aí que eu entendi que havia uma tag chamada script, aonde dentro dela eu crio uma aplicação usando toda a sintaxe do JS ou JavaScript, que depois iria funcionar, que depois vai, funcionar no resto do meu código HTML. Pronto. Primeira parte concluída. Vamos aplicar o código JS usando a tag script para criar a nossa aplicação que vai fazer as trocas das imagens. Parando para pensar agora, será que eu consigo fazer isso usando apenas o CSS? Depois eu penso mais a respeito disso. Agora eu precisava saber como que eu iria fazer as trocas das imagens usando o JS. E graças a Deus eu já tinha estudado Python, que facilitou bastante as coisas na hora de aprender e na hora de aplicar o que eu tinha aprendido. A coisa que mais me incomodou não foi em pensar em como eu iria fazer a aplicação e como eu iria fazer tudo isso funcionar. O que mais me incomodou foi pensar em como eu iria fazer as imagens parar por um determinado período antes de trocar de imagem. Para aqueles que não sabem, sempre quando a gente cria um código como esse que troca de imagem, como por exemplo, ele vai fazer a troca, mas ele vai fazer tão rápido que nem vai dar tempo de ver as outras imagens. Por isso, essa foi a parte que mais me preocupou. E para resolver esse problema, eu me lembrei da biblioteca Time do Python, que obtém uma função chamada sleep, que dá uma pausa por um determinado tempo. E essa pausa ela só funciona aonde você chamar essa função. Se você chamar a função e ela estiver no meio do seu código, ela vai parar todo o funcionamento do código até o tempo definido por você acabar. E tentando descobrir como fazer isso usando o JS, utilizei um dos meus únicos recursos para estudar, que é o navegador do Opera, e pesquisei sobre time, e achei duas funções, setTimeout e setInterval. Tentando aprender apenas lendo como se usa o setTimeout e o setInterval, cheguei à conclusão de que se não me ajudarem, eu não vou conseguir aplicar nada de forma correta. E para isso eu pedi a ajuda do meu querido ChatGPT, pois eu não tenho nenhum professor ou professor particular para me ajudar. Então, para que o chat não me desse um spoiler do que eu deveria fazer, eu digitei um texto explicando uma situação similar
fazendo com que ele me falasse como funciona o setTimeout. E finalmente aprendi. O setTimeout recebe dois valores. O primeiro é uma função e a segunda é o tempo. O setTimeout recebe o tempo em milésimos. Então, um segundo é equivalente a 1000 milésimos. Pronto. Aquilo que mais me incomodava, agora não me incomoda mais. Agora só falta criar um código usando o JS, fazendo com que as imagens troquem. E para isso, nem pensei duas vezes em usar um looping. E a minha primeira dúvida era como eu iria fazer a troca, e nem pensei muito em usar o if. Como a minha aplicação iria saber quando já se foi uma imagem e a vestir outra? Fácil, era só criar uma variável que recebesse um int, começando com o número 1, e toda vez que fosse o número 1, o programa deve abrir a primeira imagem e aumentar mais um o valor da variável. Depois de passar por todos os outros ifs, a variável agora passa a ter o valor de 2, abrindo a segunda imagem e aumentando mais um, e assim por diante, até a última imagem, que a variável recebe um valor de uma subtração, que resulta na variável ter o valor de 1 de novo, assim começando o processo todo de novo. Porém, sempre que eu abria o site para ver como estava, o site ficava com a cor de fundo da tag body, resultando no funcionamento do looping, fazendo a troca da imagem várias vezes, a ponto de bugar o site. Enquanto eu achava que estava tudo bem, o site ficava carregando as imagens infinitamente, resultando no bug no meu computador, parando tudo. Logo sabia que eu tinha duas soluções: abrir o gerenciador de tarefa ou desligar o computador de forma bruta. Depois de alguns minutos, o computador ficou com a tela preta, me deixando um pouco mais de desespero, me dando um pouco mais de desespero. Até que finalmente o curso do mouse começou a se mexer. Logo eu poderia ficar um pouco mais aliviado. E não demorou muito para o gerenciador de tarefa abrir. Não pensei duas vezes e fui direto finalizar o Opera. Depois que tudo voltou ao normal, eu finalmente tentei usar o setTimeout no looping, mas não funcionava, pois eu estava usando de forma errada. E foi aí que eu fui no chat GPT e descobri como funciona. Coloquei no final da função, fazendo uma pausa de 5 segundos, e chamei a função de forma correta para fazer a troca das imagens, que é só simplesmente chamar no script fora de qualquer outra coisa. E finalmente, a cada 5 segundos, a troca de imagem começou a funcionar. Agora eu só tinha dois trabalhos. O primeiro era deixar o código clean, e o segundo trabalho é fazer aparecer a primeira imagem sempre que acessar o site e fazer com que o mesmo saia para um lado e entrasse pelo outro lado com outra imagem. Para deixar o código limpo, eu só teria que criar algumas funções usando o JS para substituir linhas de códigos grandes e ou linhas de códigos que eu vou usar de modo repetidamente. Eu usar essas funções para fazer a substituição de tudo que deixa o código visualmente nada agradável. Em seguida, eu comecei a pensar em como eu iria tornar aquele loop cheio de if em algo mais simples. Foi aí que eu lembrei da ajuda do ChatGPT com o setTimeout. Então fiz algo bastante parecido com o que ele fez, na hora de me ajudar a entender o setTimeout. Claro, com algumas mudanças. Para deixar aquela parte do código limpo, eu tinha que criar uma variável que recebe uma lista e nessa lista ficaria as 4 imagens. Em seguida, apaguei tudo que tinha no loop e chamei a variável que recebia a lista. Entre parênteses, coloquei a variável que tinha o item com o valor de 1 e que agora tinha o valor de 0. Pois quando eu fosse chamar a primeira imagem da lista, ia acabar vindo a segunda imagem. Pois na programação, a contagem começa pelo número 0 e não pelo número 1. Na linha seguinte, chamei a variável de novo, que tinha o int, para aumentar em mais 1 o seu valor, para que quando voltasse o loop tudo de novo, não aparecesse a primeira imagem, mas sim a próxima. E quase finalizando, chamei um if, que sempre que a variável int chegasse na última imagem, ele reduzia o valor a 0, voltando para a primeira imagem. Agora sim, para finalizar, na linha seguinte eu coloquei a função setTimeout, chamando a própria função dentro da função e dando a pausa de 5 segundos. E fora da função, eu chamei a função que fazia
todo o loop. Substituição feita. Agora o código está mais limpo. Podemos ir para a próxima etapa, que é a animação. Porém, a gente poderia ir para a próxima etapa se a gente não tivesse no final do vídeo, galerinha. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o like para outras pessoas poderem ver esse vídeo. Se inscrevem para ver a continuação e deixa aqui nos comentários o que vocês achou. Deixa aí os seus feedback do que eu poderia melhorar, do que está de errado aqui. E deixe seus elogios aí se vocês gostaram, porque é a minha primeira vez, até mesmo editando vídeo e tal, fazendo tudo isso aqui, sei lá. Então, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.